Olinda, ela é um castelo, é uma única casa. A rua é o corredor. Olinda realmente é um celeiro de artes plásticas, né? É a cidade dos artistas plásticos. Eu vim e me trouxeram para Olinda, até hoje vivo em Olinda e não saio mais porque eu gosto de Olinda. Portanto, ainda hoje me assino Bajado, um artista de Olinda. Se o nome é Bajado mesmo, eu digo, meu nome prova ninguém conhece, mas eu sou conhecido já nesse Pernambuco como Bajado. Ele nasceu em Maraial, ele era muito levado, cresceu no meio daquela molecagem, ele pintava em catende, ele fazia bandeira, fazia faixa, gostava de carnaval. Então ele entusiasmou-se com o cinema. Ele varria o cinema, ajeitava o cinema para entrar de graça. E ele ficou pintando lá. Ele pintava, mas ganhava besteira, contanto que tivesse no cinema. Aí os meninos pediam para ele desenhar as caricaturas dos cowboys, daqueles coisas de faroeste. Aí meu avô olhou, aí mandou o papai vir para aqui, para Recife. Ia para Rua Nova, ia para Boa Vista, para aqueles cantos todinho fazendo letreiro. Aí ele casou-se, aí veio morar em Olinda. Nós moramos no cinema Olinda. E de formas que eu vim para Olinda, digo isso aqui é a terra, esse lugar aqui é bom mesmo. Aí fiquei no cinema Olinda, quando não tinha fotografia eu fazia aqueles cowboys nos cartazes que estavam na rua. E aquele letreiro que existe hoje naquele cinema Olinda, foi eu que fiz no papel daquele tipo de letra, que naquela época foi criação minha. Ele pintava de tudo, e além de ser o porteiro do cinema do carro, né, que essa é uma experiência que eu acho muito interessante, porque ele desenhava no pule do cinema, né, fazia uma história em quadrinhos sobre exatamente os seriados que passavam depois do filme. Monstro da Lagoa Negra, eu não me lembro muito dos seriados, mas me lembro desse, Monstro da Lagoa Negra.
Olha aqui os desenhos dele. Para a história de quadrinhos. Isso é raríssimo. Olha aqui, Kid Amâncio. O autor quando era moço. Beleza, né, rapaz? Olha aqui. Mary Doro, os nomes assim americanos. Tom Wilson, que era Tom Mix. Olha aqui, Pedro Kiss. Musa. Isso aqui ele fazia para a história de quadrinho. Ele conhecia bem cinema. Ele conheceu os primeiros filmes, os artistas todinho ele conhecia. Oscarito, Grande Hotel, tudo tiveram lá em casa. Porque lá no cinema era um palco, aqui não tinha centro de convenções, né? Aí esses artistas se apresentavam lá no cinema. Aí eu conheci Vicente Celestino. Tornei-me um ebre na bebida, busco esquecer. Ele cresceu vendo aquela coisa nova, aquela janela única que era o cinema. Foi a primeira percepção artística de uma coisa diferente. Veio através do cinema e de todo o ritual que era passar um filme. Isso teve uma grande influência na arte de Bajado, porque deu fortalecimento a ele como muralista, como criador de outdoors. Ele fazia da pintura dele grandes murais para promover a carne, para promover as mercearias, para promover os espaços comerciais. Tanto quando eu cheguei aqui em Olinda, tinha um boi numa casinha de esquina ali, na Rua do Sol. Era um açougue, mas tinha um boi que era... Eu nunca esqueci esse boi. E tinha vários açougues, várias lojas pintadas, né, com os desenhos dele. Quando eu passava de ônibus para ir de Casa Caiada lá para a Sé, eu via muito painel, inclusive o do açougue, o de Bajado, que tem uma história engraçada, né? Que o cara não pagou e ele terminou botando os bois com a cara feia, tudo olhando para onde ficava o caixa e tal. A obra principal de Bajado foi o mural que ele fez, que ele pintou na Ciranda Dona Duda. Fotografei tudo, tem toda aí a documentação. Foi a mão do Criador que fez aquela beleza, bonita e a mão da natureza. Inclusive tem ele no conjunto dos dançarinos, ele dançando ciranda, com muita elegância, muita leveza, assim, muita chuleria, botando um passinho assim, sabe? Ele era cru, ele não era um cara de perspectivas, ele não era um cara de proporções, sabe? Era um cara de jogar a figura, né, como se jogava, né, nos afrescos, antes do conhecimento das perspectivas e tal. Ele tinha essa primitividade que era natural nele, né? E a gente aprendeu muito com ele, no sentido de que ele começou a captar, como Vitalino também, né? Como outras figuras proeminentes na nossa cultura popular, ele começou a trabalhar com os tipos populares. Sou um desfilante
há muitos anos que eu frequento a pitombeira, e a pitombeira começou aqui embaixo dos 4 cantos, com o galho de pitomba, pessoal de bermuda, aí lá vai brincando, aí findaram trajando a pitombeira. O que faz eu sair todo na pitombeira é o agrado que eu tenho, é o prazer que eu tenho de gostar da agremiação, não só da agremiação, como popularmente o carnaval. Mas a minha tradição é a pitombeira dos 4 anos. E Bajado era um artista da Rua do Amparo, né? Ele era um artista da janela da Rua do Amparo, de onde ele visualizava toda a Olinda a partir da sua janela. Essas interferências, esse som que passa, isso fazia parte do cotidiano dele na janela. É melhor do que televisão, é melhor do que Facebook, é melhor do que YouTube. É vivo. Eu acho que a fantasia maior de Bajado, quando ficava naquela varanda imponente, com aquelas coisas assim, era de um papa. Ele ficava assim. Era tão bonitinho. Toda tarde ele debruçadozinho lá, com aquelas mãozinhas juntas, abençoando, falando com todo mundo. Tudo começou quando a gente veio morar aqui na Rua do Amparo, em Olinda. Que eu morei ao lado da casa dele. Eu dizia, vá, Bajado, por favor, pequenininha, né? E eu dizia assim, faça um desenho para eu levar, eu preciso levar para a escola, que a professora tá pedindo. E ele disse, mas menina, e eu faço desenho de escola? Eu gosto é da fantasia, eu gosto do frevo, eu gosto é dos personagens. Eu disse, mas é para eu levar para eu tirar 10, que o seu desenha muito bem. E aí a gente ficava brigando, porque ele dizia que não desenhava por desenhar, mas ele desenhava por amar. Os desenhos, peguei várias vezes esses desenhos dele sem a pintura. E dizia ele, o senhor não vai pintar não, é? Ele disse, tenha calma. Eu disse, mas tem um monte de quadro ali que o senhor não terminou. Aí ele dizia, tenha calma, as cores não se colocam assim. Ele personificava a coisa, sabe? Botava o pessoal em movimento, dava uma personificação, sabe? No gesto, na maneira de desenhar, o movimento, sabe? O urso, que hoje ninguém mais vê as ala-ursa, que eram coisas que sumiram do Carnaval de Olinda. Alguns personagens se desmistificaram, né? A pintura de Bajado era muito pitoresca, muito personificativa. Para mim, era a personificação do Carnaval de Olinda. E uma coisa curiosa, ele é um pouco Hitchcockiano, né? Ele, em várias obras dele, ele aparece na janela, ele aparece assim no meio do povo. Ele tem uma coisa curiosa dessa coisa Hitchcockiana, dele aparecer em várias pinturas dele, principalmente em aglomerações, como Carnaval e outras coisas. Bajado era aquela figura que a gente via sendo muito homenageada, muito respeitada, buscada por todo mundo que tinha fama, que não tinha fama, por político. Todo mundo tinha que ter retrato com Bajado. Então ele tinha consciência desse valor. Ele não era um cara de se assim, autovalorizar, assim, ele vivia humildemente, mas ele tinha consciência que era um muito bom artista popular. Dentro do que ele fazia, ele era bom. Ele era popular, brincava carnaval como ninguém. Tem 1000 histórias dele brincando carnaval, fugindo de casa, só chegando na quarta-feira de cinza. E toda essa experiência de vida da cidade de Olinda, né, ele colocou nas telas
melhor do que ninguém, né? Porque a gente sempre tinha um filtro meio intelectual e tudo assim, era muito difícil transmitir a simplicidade de Olinda, a paisagem de Olinda, como ele transmitiu, com aquela alegria, né? Retratando aqueles casarios de uma forma sem ser, vamos dizer assim, fotográfica nem nada, mas o poste dele é fantástico, né? Aquelas luzes do poste, aquele pessoal, todo mundo tá alegre, dançando em todos os planos, né? Que ele vai até aquela figurinha pequena que geralmente está no contraste máximo, tudo em preto, tá pulando frevo, tá dançando. E ele pintava as cenas de rua, pintava as cenas do dia a dia dele, né? E, sobretudo, as coisas animalescas, junto com o carnaval, junto com o São João, junto com o futebol, sobretudo, né? Ele tem aquela ligação muito grande com Santa Cruz, sobretudo, mas pintava todos os times. Eu vim aqui para Recife, eu tinha 16 anos, nem documento eu tinha. Nessa época eu não tinha carro, pegava o cajueiro, sentava na frente do Arruda, e de lá eu ia para o estado, torcer por Santa, que é meu time do coração, é minha paixão. Bota lá pra dentro, papai! Meu time de coração é o Santa, com muito prazer, perdendo ou ganhando. Para falar a verdade, eu já nasci em Santa Cruz, né? Aí a gente caminhava junto, sabe? Vamos ali, Bajado, bora, vamos até o museu, tinha uma exposição de fulano. Saía com a sua calça jeans, toda meladinha de tinta, sabe? Andar passo a passo. Uma pessoa inesquecível, uma pessoa que mora no fundo do meu coração. Eu até me emociono só de me lembrar, sabe? Aquele nó na garganta, sabe? De se lembrar de Bajado, porque... Ok, Thiago, entendi. E aqui eu acho que é um tipo de forró que se faz no carnaval. O nome dele é Alaúça. Esse daqui é muito bonito. Muito bonito esse quadro. Esse não, todos. Fora Olha que engraçado. Quadro divertido, né? Cheio de cores. As roupas são diferentes. O amor de hoje em dia. Olha o rei e a rainha.